Shalom, querido, graça e paz. Bem-vindo ao canal 5 Minutinhos com Deus. Quero agradecer por estar no canal. Você possa entrar no canal, deixe seu like, seus comentários. Assine o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. E hoje a palavra como tema tem servir para ser servido. Em João capítulo 13. Diz assim, querido. No 12. E depois de ter lavado os pés e somou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendei o que eu fiz? Vós me chameis de mestre, e o Senhor dizei bem, por quem eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos levai os seus pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, faceis vós também. E em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois os que praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois conheço aquele que escolhi. Antes para que se cumpra a escritura: aquele que te come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde que já vos digo, antes que aconteça, para que conheçais quem eu sou. E em verdade vos digo, que recebe aquele que te enviar, a mim me recebe. E a quem que me recebe, receberá aquele que enviou. Amém, querido? Aqui nessa passagem, Deus, ele dá uma lição como um servo. Ele estava junto com seus discípulos reunidos e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E falou para cada um fazer aquilo, que ele estava dando um exemplo de lavar os pés uns aos outros, como servo. E você, querido? Será que você tem sido um servo, servido? Teu irmão? Servido? Teu pastor? Servido a tua casa, o seu discípulo? Jesus, ele foi o maior exemplo como servo. E você? O que você tem feito nesse tempo? Será que você tem servido o teu mestre? Em nome de Jesus? Muitas vezes, mais do que verdade, temos que servir por exemplo. Temos que ser exemplo. Jesus foi um exemplo naquele dia. Ele estava dando uma declaração de como ser um servo. E através dessa palavra, Deus ensina algumas lições. A primeira lição que Deus ensina, fala que nós temos que ser exemplo. Temos que ser exemplo, querido. Temos que ser exemplo para as pessoas, porque nós temos que dar um testemunho. As pessoas estão vendo quem nós somos, estão nos percebendo. Estamos sendo vigiados pelas pessoas. Por isso temos que dar exemplo, como Jesus deu exemplo. Exemplo de como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que a gente não somos mais que nem eles, como diz a palavra, como diz Paulo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive sobre você, querido. Você tem um exemplo. Você tem um exemplo nesse mundo. Mostrar para o mundo que somos diferentes, que nós estamos Cristo. Que não é mais nós, aquele velho homem que a gente era, morreu, mas hoje já somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, querido, que você possa dar um exemplo para as pessoas, ter um testemunho em nome de Jesus. E a segunda lição que Deus ensina através dessa palavra, ele fala: temos que praticar. Não adianta ser servo e não praticar. Temos que praticar, não adianta só ser servo. Jesus, ele deu um exemplo. Ele praticou, ensinou os seus discípulos a praticar, para lavar uns pés dos outros, servir. Então, querido, que você possa servir, você possa ser um exemplo, você possa praticar como um servo, servir as pessoas que precisam, servir o teu irmão, servir o teu pastor, os seus discípulos, seu líder. Então, querido, que você possa ser como Jesus, praticar, não só de falar, mas sim de praticar, de ser um exemplo de discípulo, exemplo de filho de Deus, em nome de Jesus. E a terceira lição que Deus ensina nessa palavra, ele fala para você: ser servo é você ser humilde. Ser servo é você ser humilde. Precisamos servir em qualquer lugar, em qualquer situação. Temos que ser humilde. Jesus foi humilde. Jesus ali era o mestre. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele foi humilde. Muitas pessoas não são humildes. Acham, eu sou tal. Eu sou fulano de tal. Não, querido. Você tem que ser humilde. Em qualquer situação, em qualquer momento, você possa servir.
ajudar, servir na sua igreja. Você passar um pano ali, você como servo, está servindo, de lavar um banheiro ali na sua igreja, de limpar um banco, de passar uma vassoura ali na sua igreja, de passar um pano. Você tem que ser humilde, ali você está dando um exemplo como um servo do Senhor. Isso que Deus quer te usar nesse tempo, que você possa ser, qualquer situação onde você esteja, você possa ser humilde e servir com alegria, servir com coração em nome de Jesus. E Deus vai te usar, querido. E você vai ver que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. E a quarta lição, Deus ensina através da palavra, ele fala: princípio para servir, amor para servir. Temos que ter amor para servir. Não pode servir de qualquer jeito, tem que servir de coração, de alma. Não de qualquer jeito, mas sim de alegria, de vontade, de servir ao Senhor, de estar naquela casa do Senhor. Em nome de Jesus, de servir o teu irmão, de ajudar o teu irmão, de servir na tua igreja, de trazer um copo de água para aquele teu irmão que está precisando. Em nome de Jesus, querido. Tenha dentro de você essa alegria. Você precisa ter fé, querido. Você precisa ter fé, você precisa ter esperança. Deus quer que você tenha esperança, querido. Servo significa a pessoa que presta obediência a Deus, que presta um culto a Deus. Vaso significa uma pessoa com instrumento por Deus, usado por Deus. E Deus quer te usar, querido, como um instrumento de Deus, como um servo do Senhor, um servo que faça diferença, que vai fazer diferença nesse tempo. E eu protejo da vida, que Deus está te levantando nesse tempo como um servo que vai honrar a casa do Senhor, um servo que vai honrar o Senhor, o seu Deus. Então, querido, que você possa se servir para ser servido, que você possa servir o teu irmão para você ser servido, em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai te usar nesse tempo, querido, que você possa meditar nessa palavra, que eu possa ser servo, que eu possa servir para ser servido. Em nome de Jesus, você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Amém, querido? Que você possa ter uma boa segunda-feira. Vamos orar. Somente, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, entrego nas tuas mãos, Pai, a vida dos teus filhos, Senhor Jesus. Ó, Jesus, que eles possam, Jesus, servir para ser servido, Pai. Que eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor está levantando eles como um servo do Senhor, servo do Senhor Jesus, que tem com a esperança, servo que faça a diferença, Senhor, servo de valor, Pai, servo de Jesus que tem intimidade com o Senhor, Pai, que não quer nada em troca, Senhor Jesus, servo que Jesus que venha, Senhor, servir com alegria, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar o teu poder, Pai, a tua unção sobre a vida dos teus filhos, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor Jesus, e servos humildes, eu profetizo que eles vão ser servos humildes, servos que façam a diferença, Senhor. Venha visitar agora cada um que nesse canal, Pai, toca cada homem, cada mulher, cada jovem. Toca, Senhor, muda história, Pai. Eu profetizo, Senhor Jesus, que eles vão ser servo, Pai. Servo que faça a diferença, servo que tem um testemunho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Servos que vão praticar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Venha, Senhor, derramar o teu poder. Servo que tem exemplo, que vão dar exemplo, Pai. Ó, Senhor, taca cada coração, Pai. Agora visita cada um que tem algum problema. Tu conhece, Pai, o coração dos teus filhos. Vem visitar cada um, Pai. Cada um que tem algum parente agora, Senhor Jesus, que estão no UTI, no hospital, que estão em enfermaria. Toca, Pai. Toca na vida deles, Senhor. Faça a tua vontade e teu querer. Cremos no Senhor Jesus, que eles vão, Senhor, nesse tempo, Pai, ser um servo, Pai, que vão servir, Pai, para ser servido, Pai. E eu creio, Pai, eles vão ser exemplo, como o Senhor foi exemplo, Pai, na vida daqueles seus discípulos. Que o Senhor foi lavar os pés deles, Jesus, e deu um exemplo de ser como ser um servo de humilde, um servo, Pai. Ó, Senhor, taca cada coração agora. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Pai, a vida dos teus filhos, Senhor. Venha dar uma segunda-feira agora de vitória, Senhor. Isso que eu te peço nesse dia e te agradeço em nome de Jesus. Amém, querido? Que você possa meditar nessa palavra. Servir para ser servido. Amém? Fica na paz, querido. Shalom.